Soraya Melo sempre foi uma menina reservada. Na escola tinha muita dificuldade em fazer amigos e sofreu bullying que a fez mudar de escola por 2 vezes. Ao entrar na adolescência, a jovem começou a ter uma perturbação exagerada com a higiene dos lugares e dos objetos. Não conseguia entrar em casas de banho públicas, andar em autocarros e lavava constantemente a roupa e o calçado. Aos 17 anos foi-lhe diagnosticado transtorno obsessivo-compulsivo e foi internada. Mas os problemas continuaram e nos últimos anos Soraya tem ataques de ansiedade e pânico que a levaram por diversas vezes às urgências hospitalares. Está agora desesperada porque duvida de todos os atos que faz e memórias que tem. Pediu ajuda porque diz que já não consegue viver com uma doença que, segundo ela, destruiu-lhe a vida e quer apenas conseguir alguma paz. E junto a nós já está a Soraya Melo, um aplauso para ela, bem-vinda. E ao lado o psicoterapeuta Pedro Brás, diretor da Clínica da Mente, para nos ajudar a perceber que tratamento pode a Soraya fazer para encontrar alguma paz no seu interior. Mais um aplauso também para o Pedro, bem-vindos. Oh, Soraya, eu quando ouvi falar aqui do teu problema, fiquei muito impressionada porque eu sei que este é o tipo de doença, porque isto é uma doença, não é? Uma patologia que condiciona completamente a vida das pessoas. É verdade. Tu tens a tua vida completamente... Estás aprisionada dentro. Eu estou a tratar por tu, o Jota já me contamina, porque eu normalmente, acima dos 18, trato sempre por você. Mas esta à vontade do Jota, pronto, contaminou-me. Portanto, peço desculpa a estar a tratar por... Não faz mal. Não faz mal? Pronto, não leves a mal. Mas a tua vida ainda hoje é condicionada, ainda hoje... Como é que te condiciona? Tem a ver com as questões de... dos pensamentos, faço verificações mentalmente de acontecimentos da minha vida. O que é que ocorreu antes, depois... Portanto, tu estás constantemente... Verificações. Estás constantemente... Aprisionada nos teus próprios pensamentos. Exato. Portanto, estás sempre a pensar, eu fiz isto ou fiz aquilo, Sim. estás sempre a andar para trás. Sim. A fazer as verificações do que aconteceu antes, depois, dos acontecimentos. Às vezes tenho lapsos de memória, mas isso são os efeitos da medicação. Esqueço-me muitas vezes das coisas. És muito novinha para essas coisas acontecerem. Estás medicada e fizeste psicoterapia. Sim. Quero desde já agradecer à minha professora do curso que eu estou a tirar, Isabel Ponte, porque ela é assistente social e foi ela que me ajudou e encaminhou-me para a psicoterapia, só que não deu resultado. Não deu resultado. Aliás, eu estou-te a ver um olhinho muito triste e a tentar muito estar aí toda inteirinha e sei que deve estar a fazer um grande esforço. Portanto, venha lá outro aplauso para a Soraya. Ela está aqui um bocadinho ainda Ó Soraya, a aquecer. Vamos tentar... Vamos tentar ajudar. Exatamente. Tu tens aquilo que se chama uma mente muito faladora. Está sempre a falar contigo, está-te sempre a pôr em cuidado. Porque que te aconteça isto ou aquilo. Porquê é que tu achas que isso te acontece? Alguma coisa que tenha acontecido na tua infância? Sim, foi um trauma devido a problemas familiares. Portanto, quando eras pequenina, terão acontecido uma série de coisas que te puseram sob stress, é isso? Sob uma situação de pressão constantemente? Coisas que vi... E que te marcaram muito? Muito. Mas sobre as quais hoje tu hoje tens dúvidas se aconteceram ou não? Não, isso eu tenho Tens certeza. certeza. Até porque isso ficou na minha memória e foram coisas difíceis de esquecer, que ainda hoje sei contar. Sabes contar, portanto não tens dúvidas sobre isso, mas isso, a determinada altura, faz com que tu tenhas aqueles comportamentos dos obsessivos compulsivos, que é que começaste a ter os problemas com a higiene, não era? Aos 13. Aos 13. Normalmente os obsessivo-compulsivos ou é os quadradinhos da calçada, ou é a quantidade de vezes que voltam atrás para fechar a porta. Eu fazia marcações durante, portanto, as limpezas domésticas. Demorava imenso tempo a fazer as coisas em casa e como eu me esquecia das coisas, o que é que eu fazia? Eu marcava o que eu já tinha limpo. Claro. Para não voltar a limpar novamente. Claro. Estavas sempre a limpar as maçanetas das portas, não era? As torneiras? Sim, isso era nas casas de banho. Eu não conseguia mexer nos puxadores e então tinha que pegar no papel e... Para saberes onde é que já tinhas limpo.
Vamos aqui ao Soutor. Vamos ao Soutor para saber o que é isto. Deixa-me falar aqui com o Dr. Pedro Brás. Deixe-me só contar-lhe um episódio, se calhar, para tentarmos perceber o que é que acontece na nossa mente. Eu lembro-me quando era miúdo, o meu pai deixou aquelas resistências do fogão, aquilo ficou ligado. Tinhas portanto, os bicos do fogão, que deitavam o gás, e depois tinhas aquelas resistências. Ele fechou o fogão, e a minha mãe punha um naprãozinho em cima do fogão e uma coisinha qualquer. Quando chegamos, aquilo foi na altura em que aquilo começou a arder, porque começou a aquecer de tal maneira. Eu, a partir daí, tenho o impulso de, antes de me deitar, ver se está tudo desligado. Ou seja, aquele episódio, traumático, se assim quiser chamar, ficou-me durante a minha vida. E como a Soraya estava aqui a explicar, eu transportei para o resto da minha vida. Não te condiciona, enquanto no caso da Às vezes condiciona. Eu às vezes demoro mais tempo a sair de casa para ver se aquilo está direito. O que é isto? Porquê é que a nossa mente reage desta forma? Bom dia, doutor. Reage assim porque tem que reagir assim. Ou seja, quando nós temos algo que nos possa agredir, todos os nossos pensamentos vão para a satisfação da necessidade que temos de não sermos agredidos. Claro. Nessa situação que falou, são situações normais, ou seja, sempre que me acontece uma experiência da qual eu tenho medo, claro, eu vou ficar sempre com vigilância nas futuras experiências semelhantes. Mas isso é normal? O normal. Ok. A questão que o João Paulo me está a conversar, que está a dizer, é quando há experiências que são traumáticas. Ou seja, não é um medo normal que todos nós temos. São experiências que vivemos, e todos nós vivemos. A Soraya também viveu muitas delas, mas o João Paulo também viveu, nessa em particular, demasiado má, demasiado traumática. Quer dizer que, não quer dizer que todas as pessoas que tenham tido acidentes, como o João Paulo teve, que ficassem com essa hipervigilância. O que aconteceu foi que o João Paulo ficou traumatizado com essa experiência. Provavelmente o seu pai também lá estava a assistir e não ficou com esta hipervigilância. Exatamente. Qual é a diferença entre si e o seu pai? É que você ficou muito mais sensibilizado, ficou muito mais marcado pela experiência das pessoas que a estavam a assistir. Por isso, a sua mente registando essa experiência mais traumática para si, na sua percepção, vai-lhe criar uma necessidade de vigiar essas... Mas qual é a diferença entre a mente dele e a da Soraya? Porque a mente do João Paulo registrou isto como um dispositivo, digamos, de alerta. Exatamente. Mas no caso dela, desenvolveu uma coisa completamente diferente. Exatamente. Ela tem toque, não é? Ela tem Sim. toque já diagnosticado, não é? É obsessiva ou compulsiva. Sim. O que é isto? Há bocado falou-me que a Soraya estava doente. É verdade que está doente, ou seja, que não tem a sua saúde, mas a doença da Soraya não é uma doença física, não é uma doença do cérebro, é uma doença psicológica. É um mal-estar psicológico. Que condiciona tremendamente e que é uma prisão. Das piores. Às vezes as pessoas criticam por eu dizer que a nossa saúde mental, as nossas perturbações não são doenças. Eu digo isso, que não são doenças físicas. Bem, não são doenças físicas, mas condicionam muito mais do que algumas doenças físicas, não é? Na verdade, a perturbação obsessiva é um conjunto de pensamentos que perturbam. Mas os pensamentos não são doenças, os pensamentos são atos normais da nossa mente. Quando nós falamos em perturbação obsessiva, estamos a falar em pessoas que dizem que se sentem perturbados com os seus próprios pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos, que não nos devem perturbar, nos devem ajudar a viver a vida como vivemos, não é? Em muitas pessoas, esses pensamentos perturbam. Agora, a questão que nós temos que perceber é, perturbam e limitam-nos porquê? Porque nós não reconhecemos a necessidade de termos estes pensamentos. Estes pensamentos, por exemplo, quando nós temos fome, temos pensamentos obsessivos em comer. Claro. Quanto mais fome temos, mais obsessão temos por comer. Claro. Porquê? Porque se existe um problema para ser satisfeito, há o pensamento que visa a satisfação dessa necessidade. E nós focamos-nos naquela situação. E não consigo. Quando estamos com muita fome, ou quando estamos com necessidade de ir à casa de banho, com as nossas necessidades fisiológicas, quase que não conseguimos pensar noutra coisa, senão naquela ideia que nos está a preocupar no momento. Claro. Podemos extrapolar um bocadinho isso para aquilo que é a verificação sistemática dos raciocínios da Soraya. Exato. Agora, eu estou a falar que as obsessões, os nossos pensamentos, são situações normais que nos acontecem sempre. Por vezes, há situações como as da Soraya que ultrapassam a normalidade e que perturbam e limitam de toda a felicidade. A sua vida total. E nesse caso, estamos a dizer que é uma perturbação. Na história do João Paulo, não podemos dizer que é uma perturbação obsessiva porque limitam muito pouco. Mas, como disse, às vezes está deitado na cama e levanta-se para ir verificar. Às vezes antes de sair de casa vou ver se está tudo bem, não é? O que se pode dizer é que este comportamento do João Paulo não limita, de facto,
portanto não é um problema clínico. Mas no caso da Soraya Vamos à limita Soraya, muito. vamos à Soraya. Ela, aliás, está aqui hoje a pedir-nos ajuda. Ajuda, porque a psicoterapia não deu, pelo menos aquela que fez. A medicação deixa até um bocadinho, está assim um bocadinho, percebe-se que está assim um bocadinho... Não dá resultado. Como é que diz? Está vagarosa, não é? Fica vagarosa, não é? É a sua definição, ou seja, portanto, deixa um bocadinho mais tranquila, mas está um bocadinho paralisada, não é? Não está a vivenciar tudo aquilo que uma jovem de 24 anos deve vivenciar. E isso é roubar-lhe o seu tempo. Isso é tremendo. Como é que acalmamos a mente dela? Exatamente. O que é que podemos fazer? Bem, primeiro, perceber. Perceber é fundamental. E é importante a sociedade perceber de que as dificuldades da Soraya não são problemas neurológicos. Porquê é que é importante isso? Para quebrarmos o estigma que existe na saúde mental. Ou seja, todas as pessoas que estão deprimidas, de ansiedade, com ataques de pânico, se sentem que estão loucos, que se sentem que são malucos. E isso cria um estigma brutal. Então é importante a Soraya dar o seu testemunho para todos percebermos que estas situações estão dentro da normalidade. Anormal é o nível extremo que a Soraya chegou. Quando nós vivemos traumas, como o João Paulo falou, e a Soraya viveu muitos ao longo da vida dela, o trauma condiciona-nos muito. Quando a própria palavra trauma, que já refere a algo anormal, uma experiência anormal. E os traumas são medos tão fortes que nós, ao longo da vida, temos que as nossas preocupações e opções são constantes. No caso da Soraya... Pode ajudá-la? Podemos ajudá-la. Pode ajudá-la. Essa Claro. é a questão. O que é que se faz? O que é que se faz no caso dela? Bem, peço desculpa estar a apressá-lo um bocadinho, eu compreendo. Mas temos que ser eficazes e cirúrgicos e pôr esta carinha mais animada. A Soraya o que tem é medo de não se recordar. Medo é uma emoção que, no caso dela, por causa dos traumas, ficaram excessivamente associados à Soraya. O que a Soraya vai ter, com a minha ajuda e com a ajuda de Clínica da Mente, é um tratamento que lhe vai ajudar a dissociar-se dos medos, a libertar-se dos medos. Quando a Soraya não tiver mais medo de se esquecer, já não vai pensar mais nisso. Quais são os seus instrumentos que podem dar uma garantia de sucesso que os outros tratamentos não deram? Qual é a abordagem da Clínica da Mente? A Clínica da Mente tem um modelo psicoterapêutico diferente e que tem sido eficaz no tratamento dos transtornos Eu tenho ouvido falar muito obsessivos-compulsivos. dos ataques de pânico e das ansiedades. Vocês têm tido grandes taxas de sucesso aí, não é? Sim, sim. A perturbação obsessiva é uma consequência dos estados de ansiedade e dos estados de ataques de pânico, ou seja, é quase tudo dentro do mesmo problema, não é? Nós temos um modelo psicoterapêutico que consegue descobrir quais foram os traumas do passado. Há uns traumas fáceis, João Paulo define logo qual é o trauma. Há outros que são mais difíceis de se perceber quais são os traumas do passado da Soraya que provocam este medo. Essa Quando nós regressão descobrimos implica quase como descascar eu peço desculpa da comparação, uma cebola e tirando e percebendo construção qual é. Porque ao atrás de longo da vida construção. nós vivemos milhares e milhares de experiências e algumas das não interferem nesta dificuldade. Sim, claro. Há uma ou outra que interfere. Portanto, vai tomar conta da Soraya. Claro. A Vamos Clínica ajudar. da Mente vai tomar conta da Soraya, porque a Soraya já não tinha mais forma de poder, já não havia saída nenhuma, pois não? Não. Eu Tá. pensava que não havia, mas Afinal de Mas contas, sentes-te com esperança, Soraya? sim, estou bem. E estás com força de fazer essa viagem lá atrás? Sim, por isso é que estou aqui hoje. Olha, muito obrigado pelo teu testemunho e pela tua força. convém dizer aqui uma coisa que eu acho que é muito bonita. A Clínica da Mente vai ajudar porque vocês têm digamos, um dispositivo... Projeto de responsabilidade social. Um projeto de responsabilidade social que permite ajudar pessoas que não têm recursos para poderem assegurar uma terapia continuada e o contributo da Soraya é ela oferecer algumas horas do seu trabalho para ajudar outros, não é? Exatamente. Nós oferecemos muitos tratamentos porque são dispendiosos e muitas pessoas não conseguem pagar. Exato. Então nós oferecemos. Mas não é gratuito. Nós oferecemos o nosso tempo e as pessoas que usufruem destes tratamentos oferecem o seu tempo para ajudar outras instituições ou pessoas. Acho lindo. É fantástico. Acho É lindo. excelente. Projeto. Olha, e já um grande aplauso, porque para já acho um grande aplauso, venha lá ele, porque acho a ideia fantástica, porque também há uma responsabilidade, não é? Portanto, a minha terapia implica uma responsabilidade também da minha parte. É um querer entregar-me. Exatamente. Isso, exatamente. Soraya, uma carinha mais animada um dia destes. Voltamos, se calhar,
Nós vamos encontrar-nos daqui a mais algum tempo. Eu O que é que gostava. vocês acham, vocês os dois? Acho muito bem, quando a Soraya estiver bem, dar o testemunho do que começa a estar bem. Exatamente. Queremos Parece-me ver muito este bem. olhinho assim a brilhar, maravilhoso, e este sorriso. Mas ela agora já está mais tranquila. Eu acho que ela agora já está um bocadinho mais tranquila. Doutor, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Não nos conhecíamos, pois não? Ainda não. Ainda não, foi a Eu primeira já vez. conhecia muito, mas Mas não era sim, sempre é aquelas Mas a Júlia coisas. conhece toda a gente lá de casa. Pois conhece. Nós conseguimos ver lá para Um casa. aplauso para os dois e as melhoras, minha amiga. As melhoras. Muito obrigada. Ora, Muito bem. continuamos hoje a caminhar muito. Mas só nos faz